Olá pessoal, tudo bem? Prazer imenso poder estar aqui com todos vocês. Hoje é dia 15 de fevereiro de 2026 e nós vamos dar início ao nosso retiro espiritual. Esse é o primeiro dia, manhã do dia 15 de fevereiro, enquanto milhões de pessoas ao redor do mundo estão aproveitando a data de hoje para curtir o carnaval. Nós estamos aqui para levar a palavra de Deus. E não estamos aqui para agir com nenhum tipo de preconceito, discriminação para quem curte o carnaval. Esse é o direito que cabe a cada um. Deus nos deu livre arbítrio para justamente a gente poder escolher o que a gente quer para a nossa vida, quais são os caminhos que nós vamos seguir e as decisões que nós vamos tomar ao longo da nossa vida. Eu mesmo, para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Meu nome é Silvinho Santos. Eu, durante muitos anos da minha vida, fui cantor de banda secular, puxei muito trio elétrico, cantei muitos eventos de carnaval, não somente no estado do Pará, mas em outros lugares aí pelo Brasil, em outros municípios do estado, em eventos com um grande número de pessoas, mas pela graça, pela misericórdia, pelo amor, pelo favor de Deus, fui liberto, através de Jesus Cristo. E hoje eu posso dizer para vocês que vivo o momento mais feliz da minha vida. E posso dizer que o momento de maior tranquilidade e paz que eu poderia viver ao longo da minha vida. E louvo a Deus por isso. E resolvemos fazer esse retiro, esse momento aqui, para justamente a gente poder falar justamente do amor de Deus e daquilo que Deus tem para a vida de todos nós. Eu creio que Deus tem um plano na vida de todo mundo. E a vida é feita de escolhas, e é por isso que eu resolvi colocar o nome do tema do nosso primeiro dia de Céu ou Inferno. Fica claro aí que é uma pergunta e ao mesmo tempo um questionamento sobre o que você quer, qual é a sua escolha para a sua vida, para a vida da sua família, Afinal de contas, você pode ser o patriarca, a matriarca, pode ser o líder da sua família, alguém que tem a responsabilidade de poder assim dar um direcionamento. Beto Maia está assistindo. Beto, fique à vontade, seja bem-vindo. Se quiser participar, só dizer o que você quer participar, que a gente coloca você ao vivo aqui na nossa live. Céu ou Inferno é o tema que eu escolhi para hoje, até para que a gente possa fazer uma reflexão sobre, muitas vezes a gente não sabe qual é o caminho que a gente vai trilhar ao longo da nossa vida. Mas eu pergunto para você, eu quero que você me responda: céu ou inferno? Eu quero que você me diga com fundo da sua alma, da sua certeza, do seu querer. Céu ou inferno? O que você prefere para a sua vida? Céu ou inferno? Qual é a sua escolha? Você já parou para pensar, para meditar sobre isso? A decisão é sua. Olha, vou falar aqui para vocês. No livro de... Aqui, ó. Logo no início da Bíblia. Deuteronômio, capítulo 30, versículo de número
19. Olha o que a palavra de Deus vai falar com você sobre o tema. Deuteronômio, capítulo 30, versículo de número 19 diz: Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propôs a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Eu vou repetir, que é para você meditar. Depois você pega a sua Bíblia e você vai lá e medita em Deuteronômio, capítulo de número 30, versículo de número 19. E diz: Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propôs a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Meus irmãos, todos nós estamos caminhando para a eternidade. Todos nós. Eu posso falar que durante muito tempo na minha vida eu não parava para pensar em absolutamente nada sobre a eternidade, sobre vida após a morte, sobre qual será o nosso destino depois dessa vida aqui, se tudo acaba aqui ou se daqui nós temos uma vida futura, uma vida eterna. E confesso para vocês que hoje me preocupo não somente com a minha salvação em Cristo, mas com a salvação de toda a minha família. E eu venho estudando isso aqui, ó, a palavra de Deus, que é para justamente poder encontrar entendimento, encontrar explicações, informações e tudo aquilo que envolve essa questão da vida eterna. E eu creio que muitos, assim como eu, querem saber para onde vão daqui dessa vida. Querem saber qual é o destino final, se tudo acaba aqui ou se teremos uma vida eterna, como diz na palavra de Deus. Pois bem, eu sou um ex-ateu, um ex-agnóstico que me perguntava da existência de Deus, se Deus existia, se Jesus existia, se verdadeiramente nós viemos do criacionismo, ou seja, da criação de Deus, ou do evolucionismo, da evolução humana, dos macacos, da explosão do Big Bang, de uma explosão que nos trouxe até aqui. E durante 51 anos de vida, que é a minha idade, eu fiquei me questionando, me perguntando de onde viemos e para onde vamos. E não existe outro meio de você encontrar respostas para tantas perguntas, tantos questionamentos, se você não estudar, se você não se aprofundar no conhecimento, se você não buscar a informação. E associado a isso, eu queria buscar também a minha paz, a paz de espírito, a tranquilidade, né, que todo mundo quer ter para a sua vida. Só que em meio a tudo isso, em meio à minha juventude, que comecei a cantar muito jovem em banda, comecei a surfar com 10 anos, andar de skate com 10 anos, comecei a beber com 15, fumar maconha com 16, fumar cigarro com muito cedo, enfim, tive uma vida, né, de muitas descobertas precoces. Fui pai com 17 anos, avô com 36 anos, então vocês podem ver que tudo na minha vida aconteceu muito cedo. Mas eu louvo a Deus por tudo isso, porque tudo na verdade foi um aprendizado. Tudo na nossa vida é um aprendizado. Deus te dá a oportunidade de passar por N situações para você justamente ter essa vivência, esse aprendizado e poder saber, né, os caminhos da vida e poder assim traçar um destino. Só que muitas pessoas passam pela vida e não conseguem se encontrar e passam uma vida inteira somente buscando os subterfúgios, dentro desse vazio da alma, dentro desse vazio da vida,
a pessoa fica buscando o quê? Preenchimento da dor da sua alma, do vazio da sua alma. E esse preenchimento é através justamente desses subterfúgios, o cigarro, a bebida, a droga, a prostituição, a vida noturna e tudo aquilo que destrói o ser humano. Só que, para minha felicidade, eu diria até que para minha salvação, com 26 anos de idade, quando nasceu meu filho Lucas, que hoje está com 25 anos, eu tive a oportunidade de conhecer Jesus. Aceitei Jesus no ano 2000, esse ano vai fazer 26 anos, está fazendo 26 anos, que eu aceitei Jesus e me batizei nas águas, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Templo Central, mais conhecida como a Igreja Mãe. E foi lá que eu me dei a oportunidade de iniciar essa caminhada cristã. Ah, Silvinho, mas e aí, tu aceitou Jesus e tudo mudou de uma hora para outra? Não. Jesus não é mágico, Deus não é mágico. Ele age na vida da pessoa segundo a sua vontade e segundo o livre arbítrio. Como eu falei no início da mensagem, Deus nos dá a liberdade para escolhermos que caminho tomar, por onde vamos trilhar uma rota. Então ele te dá a liberdade de escolher. Diferente de Satanás, que entra na tua vida quebrando e destruindo tudo, Deus, ele não faz isso. Deus, ele, primeiramente, acima de tudo, te dá liberdade. Liberdade de escolha, de opção, de direção, para que você possa trilhar a sua vida. Já estamos com... Deixa eu ver o tempo da live aqui. Glória a Deus. Que dia maravilhoso, né? O dia que Deus preparou para cada um de nós, para que eu pudesse estar aqui com você nessa manhã e podendo assim ter a oportunidade de 13 minutos. Passa rápido, né? Meu Deus, como passa rápido. Já estamos com 13 minutos de live. Vamos orar para a gente adentrar a palavra agora com mais força, com mais entendimento e com mais profundidade. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Israel. Pai querido e amado, eu te apresento a minha vida em braços de oração, bem como a vida dos meus amigos, das minhas amigas, de todos aqueles que vão assistir ao vivo e de todos que vão assistir depois de gravada essa mensagem, esse retiro espiritual, Senhor. Pai, que não sejam apenas as minhas palavras, mas que seja o Teu Espírito Santo falando através de mim com pessoas de todo o estado do Pará, de todo o Brasil e até do exterior. Senhor, me usa como instrumento, me usa como ferramenta, para que eu possa aqui poder, Senhor, levar essas pessoas uma palavra de força, uma palavra de fé, uma palavra de libertação, uma palavra de cura, uma palavra que venha, Senhor, não somente mudar a vida de uma pessoa, mas de uma família inteira, de uma geração inteira, Senhor. Que seja impactado, Pai, pelo poder do Teu Espírito Santo, da Tua palavra. Em meio, Pai, a tudo que está acontecendo no planeta, no mundo, a todos os sinais, Senhor, que nós estamos vendo, nós te pedimos, Pai querido amado, que o Senhor venha, Pai, sobre todas as famílias da terra, Senhor. Senhor, tem de misericórdia desse pai, dessa mãe que está me assistindo e que sofre porque tem filhos que estão envolvidos com drogas, com prostituição, com o mundo do crime, com coisas erradas e com coisas ilícitas, Pai. Que o Senhor possa dar sabedoria para esse pai, para essa mãe, que eles possam, Senhor, ter direção em suas vidas para saber que caminho tomar, que direção tomar, como poder ajudar seus filhos, seus netos, seus amigos, seus parentes, Senhor, que se encontram em situação difícil, envolvidos com álcool,
Senhor, envolvido com droga, envolvido com a prostituição, Pai. Nós sabemos que tem muita gente nesse exato momento que sofre, Deus, e que precisa, Pai, de uma direção. Mas nós acreditamos, Pai, que Tu és o Deus de misericórdia, o Deus do amor, o Deus do favor, o Deus que pode todas as coisas sobre aqueles, Pai, que necessitam, Pai, de uma resposta ou de um direcionamento. Deus, eu te peço, no nome poderoso do Teu Filho amado Jesus, Pai, que não seja apenas mais um dia, mais um retiro espiritual, mas que seja um canal de bênção, um canal de verdade na vida de todos, Pai. Que a Tua palavra seja revelada, Deus. Que a Tua palavra seja fonte de conhecimento e sabedoria, de entendimento e de direcionamento. Que através da Tua palavra, Pai, pessoas possam encontrar a verdade, o caminho e principalmente uma direção, um norte para as suas vidas. Que famílias sejam restauradas, que famílias sejam alcançadas, que pessoas, Pai, sejam libertas. Deus, nós sabemos que nesse período de carnaval é o período que acontece a maior transmissão de AIDS, de doenças, Pai, ao redor do planeta. Nós sabemos, Deus, que no período do carnaval é o período que mais acontece acidentes com mortes fatais nas estradas por envolvimento com álcool e drogas e principalmente, Pai, com a imprudência do trânsito. Deus, nós te pedimos que o Senhor possa proteger todos os nossos familiares, os familiares das pessoas que estão assistindo, Deus. Blinda, protege, livra, acampa teus anjos, teus arcanjos, teus querubins, teus serafins, teu exército, Senhor celestial, sobre a vida de cada membro da nossa família, sobre a vida dos nossos amigos, dos nossos seguidores e de todas as pessoas, Pai, que necessitam de proteção para poder assim, Senhor, ir aos balneários, às praias, às cidades, às viagens e possam retornar para a sua casa sãs e salvas, sem ferimento, sem doenças, sem acidentes, sem incidentes, sem nenhum tipo de dano físico, material ou espiritual, Deus. Nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome poderoso do Teu Filho amado Jesus. Pai, eu quero consagrar a Ti esse óleo, consagrar esse óleo ungido, Senhor, que será utilizado para ungir lares, pessoas, patrimônios, vidas. Eu consagro a Ti, Pai, em nome de Jesus. Aquece, esquenta e usa esse óleo aqui, Senhor, em nome de Jesus, poderosamente. Esse também, Pai, consagro a Ti esse óleo em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu consagro a Ti, Senhor. Eu consagro a Ti esse óleo também, da restauração da vida. Aquece, esquenta. Eu unjo, Pai, esses olhos aqui, para que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus, utilizar para a manutenção do ministério, das nossas vidas, da nossa alma. Senhor, em nome de Jesus eu te peço, e em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Bom, vamos prosseguir. Vamos prosseguir, porque o nosso tema é forte, né? Vamos lá. Os irmãos, todos nós, quando eu digo todos nós, é todos nós estamos caminhando para a eternidade. E eu não faço aqui diferença de religião, até porque eu já fui católico, já frequentei o espiritismo, já fui no Centro Ivan Costa, lá em Belém,
já fui na Umbanda, já fui no Candomblé, já fui na Seitonoye, né? Já fui na Arte Mahikari, já fui tantas igrejas que vocês nem têm noção. Então eu não tenho aqui preconceito com nenhuma religião e com nenhum tipo de centro espiritual ou seita, ou seja lá o que for, onde as pessoas buscam entendimento, conhecimento, buscam aprimoramento para suas almas. Como eu falei no início e volto a repetir, Deus nos deu livre-arbítrio, que é para justamente cada um ter a liberdade de saber o que vai fazer com a sua vida. Então a gente não tem o direito de julgar, criticar ninguém e nem a religião de ninguém. A gente tem que respeitar. Porque eu pelo menos já passei por lá. Para mim não foi bom, não serviu, até chegar na igreja evangélica, chegar na religião evangélica, mas tem pessoas que se sentem bem na igreja católica, tem pessoas que se sentem bem no espiritismo, tem pessoas que se sentem bem, né, na Umbanda, no Candomblé, na Seitonoye, na Arte Mahikari, Hare Krishna, no budismo, no islamismo. Então a gente tem que respeitar. Esse é um princípio que eu acredito que seja super importante, a gente nunca apontar para a religião de ninguém com críticas destrutivas ou que possa ferir, né, o direito da pessoa a praticar a religião que ela queira. O livre-arbítrio é a capacidade do ser humano que tem de escolher entre diferentes caminhos, agir por vontade própria e tomar decisões conscientes. É o poder de decidir o que fazer, seja para o bem ou seja para o mal, assumindo a responsabilidade pelas suas próprias escolhas. Na filosofia, o livre-arbítrio é o entendimento como a liberdade de agir sem ser totalmente determinado por forças externas, destino, sociedade e natureza. Ele levanta perguntas como: somos realmente livres para escolher ou tudo já está determinado? Na fé cristã, o livre-arbítrio é visto como um dom de Deus dado ao ser humano. Deus permite que cada pessoa escolha seguir o bem ou seguir o mal, obedecer ou desobedecer, aproximar-se de Deus ou afastar-se de Deus. Por isso a Bíblia ensina que cada um colhe o que planta, pois as escolhas trazem consequências. Então, partindo desse princípio que Deus nos dá a liberdade de escolha, de opção, cada um vai colher o que vai plantar. Cada um vai sofrer as consequências daquilo que escolher para a sua vida. E não sou eu que vou julgar, até porque eu não sou Deus, eu não sou juiz. Mas uma coisa eu posso aqui, pregar a palavra de Deus para você e te perguntar: céu ou inferno? A gente já leu o texto base, que está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Eu vou repetir. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Como eu falei ainda há pouco, todos nós estamos caminhando para a eternidade. Não existe meio termo. Não existe talvez. Existe uma decisão que cada ser humano precisa tomar: céu ou inferno? Inferno ou céu? A vida na Terra é passageira, mas a eternidade é para sempre. O que decidimos aqui define onde passaremos a eternidade, onde vamos ficar para sempre. E eu confesso para vocês que eu tinha dúvida disso durante muito tempo.
passei praticamente metade da minha vida duvidando. Para onde vamos? Se é para o céu, se é para o inferno? Qual é o destino final? E hoje eu tenho a certeza plena de que todos nós que morremos em Cristo Jesus, que aceitamos Jesus como único, verdadeiro e suficiente Salvador, iremos para a glória, para a vida eterna. Iremos viver na eternidade. Aqui é uma passagem. Aqui é apenas uma passagem. Mas é daqui para a vida eterna. Bom, mas o céu não era para qualquer um. O céu é para quem entrega a vida a Jesus e vive em obediência. Vejam bem. Olha o que diz aqui. Presta atenção. O céu é real e foi preparado por Deus? Isso aqui é um questionamento, é uma pergunta que muita gente se faz. A Bíblia diz em João, capítulo 14, versículo 2: na casa de meu pai há muitas moradas. Olha só o que a palavra de Deus, o que a Bíblia, ela está falando conosco aqui. Eu vou até abrir na palavra, para a gente poder meditar. Está no livro de João, capítulo 14. Versículo de número 2. E diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Olha essa promessa aqui que Deus traz para nós aqui. Olha aqui. Jesus confortando os discípulos. Isso aqui é Jesus falando, o próprio Jesus falando conosco. Na casa de meu pai há muitas moradas. Olha, eu estou todo arrepiado. Olha aí. Todo arrepiado falando isso aqui. É o próprio Jesus falando com vocês. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei. Olha, está prometendo que vai voltar. Jesus vai voltar. E vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejai-vos também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Aqui, ó, uma resposta para você que se pergunta, que se questiona se Jesus vai voltar e se há uma promessa. Há uma promessa. Está aqui no livro de João, capítulo 14, versículo 2 em diante. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Olha aí a resposta. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Meu Deus. Ô Senhor. Eu sinto a presença muito forte do Espírito Santo de Deus agora, nesse exato momento aqui. Muito forte. Porque Tomé perguntou. Vocês sabem quem foi Tomé, né? Tomé era incrédulo, era aquele cara que só acreditava vendo, era aquele cara que questionava, que perguntava por incredulidade também, por falta de fé, por falta de certeza. Tomé ficou conhecido como uma pessoa que tinha dúvidas, mas ele perguntou para o próprio Jesus. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? E ele respondeu:
Jesus respondeu a Tomé: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus não está dizendo que você vai ao Pai através de Maria, através de João, através de Maomé, através de Buda, através de nenhuma outra pessoa. Jesus ele está afirmando aqui que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Meu irmão, minha irmã, eu falo por mim. Eu busquei muitos caminhos para chegar até aqui. Eu andei por muitos caminhos, por muitas religiões, por seitas. Eu não consegui encontrar a paz que eu queria para poder chegar hoje aqui e dizer para vocês que somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E essa palavra aqui, ó, essa palavra ela cura, ela liberta, ela salva, ela batiza com o Espírito Santo e ela faz o milagre da vida acontecer. E esse milagre que foi feito na minha vida, eu quero que ele faça na sua e na vida da sua família também. E que bom que a gente tem essa oportunidade. Vamos prosseguir. O céu. O céu é lugar de paz eterna, lugar sem dor e sem sofrimento, lugar onde veremos o Senhor face a face, lugar preparado para os salvos. Olha só. No céu não haverá lágrimas, nem tristeza, nem morte. Ali é a recompensa daqueles que permanecem fiéis. Mas o céu não é para qualquer um. O céu é para quem entrega a vida a Jesus e vive em obediência. Olha aqui está um questionamento que eu me fiz durante muito tempo. O céu é para qualquer pessoa? Olha o que a palavra de Deus diz aqui. Que o céu é para quem entrega a vida a Jesus e vive em obediência. Ah, Silvínio, mas eu tenho problemas de desobediência. Não vou dizer aqui em específico qual. Até porque santo só Jesus. Todos nós somos pecadores, temos erros, defeitos, falhas, limitações. Todos nós. Eu mesmo posso falar que tenho muito pecado, erro, defeito, falha, muita coisa a aprender, muita coisa a melhorar como ser humano, como pessoa. Não sou o dono da verdade e nem sou santo. Como eu falei, santo eu só reconheço um, que é Jesus Cristo. Mas uma coisa eu posso dizer para vocês, nós podemos ser pessoas melhores. Nós podemos melhorar todos os dias. Todos os dias a gente pode se tornar uma pessoa melhor. Uma pessoa melhor para o nosso vizinho, uma pessoa melhor para um ente querido, uma pessoa melhor para o nosso pai, para a nossa mãe, para os nossos filhos, para os nossos irmãos. Todos os dias. Uma pessoa melhor para alguém que você encontra dentro de um coletivo, de um ônibus. Uma pessoa melhor para o seu patrão, para a sua patroa. Uma pessoa melhor para o seu amigo, para a sua amiga. Todos os dias. Todos os dias nós podemos ser uma pessoa melhor. Mas essa escolha é pessoal e intransferível. E você pode melhorar e muito. E o inferno também é real? Seguindo o nosso tema de hoje, céu ou inferno? Muitos não gostam de ouvir falar do inferno. Mas Jesus falou mais do inferno do que do céu. Vocês sabiam disso? Jesus falou mais do inferno do que do céu. O inferno é lugar de tormento,
lugar de separação eterna de Deus. Olha bem o que está falando aqui a palavra. Lugar de separação eterna de Deus. Você nunca mais vai ter acesso a Deus. Lugar preparado para o diabo e seus anjos. O inferno também é destino daqueles que rejeitam a salvação. Aqueles que rejeitam a salvação, o lugar deles lá já está preparado. Não foi Deus quem criou o inferno para o homem, mas quem rejeita a Deus escolhe viver eternamente longe dele. E viver longe de Deus é o verdadeiro inferno. A escolha está nas nossas mãos. Deus não obriga ninguém. Deus, ele dá oportunidade, mas a decisão é pessoal. A decisão é de cada um. É você que vai escolher se você quer o céu ou se você quer o inferno. A escolha está nas nossas mãos. Deus não obriga ninguém a ir para a igreja, seja lá qual for, católica, evangélica, budista, islamista, Hare Krishna, seja lá qual for. Deus não obriga ninguém. Ele dá oportunidade, mas a decisão é pessoal. A decisão é de cada um. Vida com Deus, céu. Vida sem Deus, inferno. Isso daí a palavra já nos ensina, né? E arrependimento e entrega verdadeira a Jesus Cristo. Somente a Jesus Cristo. É arrependimento e entrega verdadeira a Jesus Cristo. Ainda há tempo de decidir. Se estamos vivos, ainda há tempo. A porta da graça ainda está aberta. Mas chegará o dia em que ela se fechará. Chegará um dia que a porta da graça de Deus se fechará. E naquele dia não haverá mais segunda chance. Você que ainda está aí patinando, sem saber que decisão tomar, e achando, não, eu tenho muito tempo, eu tenho muitos anos de vida pela frente. Eu quero te dizer que de uma hora para outra, a vida ela se encerra. Para mim, para você, para qualquer pessoa. De uma hora para outra, assim, ó, no estalar de dedos, a vida ela se encerra. E quando a vida se encerrar, acabou. Quando a vida se encerrar para você, acabou. Não vai ter para onde você correr mais. Não adianta você buscar mais absolutamente nada, porque você não vai ter uma segunda chance. Você não vai ter uma segunda chance. A sua chance de escolher Jesus Cristo é agora. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Para eu tomar a decisão de escolher Jesus Cristo não foi fácil. Eu abri mão de muito dinheiro, de fama, de sucesso, de programa de rádio, de uma vida inteira de carreira artística, como cantor, como apresentador. Eu abri mão de... Vocês não têm noção, eu falando assim para vocês, vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Eu poderia estar hoje ganhando muito mais financeiramente do que eu ganho. Infinitamente. Sem comparação. Poderia estar fazendo shows, poderia estar tocando em cima de um trio elétrico, ganhando 20, 30, 40 mil num show. Já ganhei 150 mil num show, de cachê, no auge da banda Beleza Pura, lá no Réveillon Havaiano do Parque Areia Branca, lá no Caripi, do meu amigo Laércio. Ganhei 150 mil de cachê numa noite. Tá aí o Laércio que não me deixa mentir.
eu já bati no teto como cantor. No teto, aqui no estado do Pará. A minha banda já foi primeiro lugar. A minha música, Um Beijo na Boca, em 2001, 2002, foi primeiro lugar em todas as rádios aqui do estado do Pará, em Macapá. Você sabe o que é sua música ser primeiro lugar em todas as rádios? Você abrir na 99, primeiro lugar na 99. Silvini, Banda Beleza Pura, Beijo na Boca, Raulan, Liberal, Marajoá, todas as rádios. O meu ego ficou lá em cima, né? Imagina. Porque quando a gente não tem Deus, quando a gente não tem Jesus no centro da nossa vida, quem é que fica em primeiro lugar? Principalmente quando se trata de artista, de cantor. É a pessoa. É você que quer estar em primeiro lugar ali. O seu ego fala mais alto, a sua vaidade fala mais alto, né? A honra e a glória vem para você, você se coloca no lugar de Deus. Por quê? Porque você quer estar no auge, você quer sentir ali o gosto do sucesso, da fama, de ser paparicado, de chegar no lugar e todo mundo bater foto contigo. Eu já passei por isso, muitas vezes, em muitos lugares, em Belém, em outros estados, aonde eu viajei e fui levar minha música pelo Nordeste, Rio de Janeiro, São Paulo. Viajei com a banda por todo o Brasil. A gente foi para São Paulo, fizemos programas de televisão, programas de rádio. No Rio de Janeiro a mesma coisa. Música estourada. Fomos nas maiores rádios do Brasil, Rádio Atual, Rádio Imprensa em São Paulo. Minha música tocando em São Paulo, andando pela 25 de março, a minha música tocando em São Paulo. Na 25 de março, na época dos pirateiros, né? Quando era época do CD. Eu já tive esse gosto de sentir o gosto do sucesso, da fama. Só que no final o gosto é amargo. No começo é uma maravilha. Você acha que você está abafando, que você é o cara, que você... Mas tudo passa. O sucesso é efêmero. Passa. A fama passa. Mas Jesus não passa. Antigamente eu precisava beber, fumar maconha, fumar cigarro, eu precisava me prostituir, eu precisava da noitada, da mulherada para poder me sentir bem. Hoje eu só preciso de Jesus Cristo. Preciso de nada. Nada. Jesus curou todos os meus vícios. Quando eu abri o meu coração para Jesus entrar, os vícios saíram. Porque a luz, ela não se mistura com as trevas. Não tem como. Quando verdadeiramente você vive em Cristo, e você vive para Cristo, e você aceita Jesus como seu único, verdadeiro e suficiente Salvador, o Espírito Santo de Deus, ele entra em você e todos os demônios, e todos os vícios, e a depressão, e a infelicidade, e as incertezas, e todas as maldades, e tudo aquilo que não presta sai de dentro de você. Tudo. Porque você, a partir daquele momento, você vai fazer com que Jesus faça morada dentro de você. Aí você me pergunta, mas Silvinho, como é que eu faço isso? É simples. É só você aceitar Jesus como seu único, verdadeiro e suficiente Salvador, se batizar nas águas e passar a levar uma vida de oração, de leitura da Bíblia. Tem que comer isso aqui como se come um alimento, porque isso aqui é um alimento para nossas almas. E se alimentar da oração, e se alimentar da leitura da palavra, e se alimentar de louvores. Mas não é por necessidade. Ah não, porque eu preciso de dinheiro, eu vou agora ser um cantor evangélico, um cantor gospel. Não, porque eu preciso de dinheiro, porque eu preciso de fama e agora eu vou... Não, não é assim. Primeiro você tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Colocar Deus no centro da tua vida como teu verdadeiro pai. Tens um pai físico aqui na terra, teu pai e a tua mãe, que te conceberam, que te deram a vida, né? Seu pai casou com a sua mãe, ou então seu pai se relacionou com a sua mãe e você nasceu.
beleza? Só que você tem um Pai no céu. O teu verdadeiro Pai, aquele que soprou a tua vida e te trouxe à existência. Eu estou falando desse Pai. É esse Pai que você precisa colocar em primeiro lugar na sua vida. Ah, Silvinho, mas eu não consigo, é uma relação invisível, eu não consigo pegar, eu não consigo tocar, eu não consigo ver. Aí é que está o X da história. O essencial não é visível aos olhos, o essencial você não consegue ver, você não consegue tocar. E o essencial é você amar a Deus sobre todas as coisas. Quando você entender isso, quando você entronizar isso no centro da tua vida, você vai começar uma caminhada de libertação, uma caminhada de paz, uma caminhada de verdadeiramente ser conduzido e conduzida à vida eterna. Que aqui é uma passagem. E se você me perguntar, Silvio, acaba tudo aqui? Não. Começa aqui e termina na vida eterna. Mas para terminar na vida eterna, você tem que passar por essa vida. E a palavra de Deus, lá no livro de João, fala que ninguém vai ao Pai senão pelo Filho. E o próprio Jesus falou isso. Ele respondeu a Tomé, que era incrédulo. Eu acabei de ler aqui, tá no início, eu vou deixar esse vídeo aqui salvo, que é para você ver e rever e refletir e fazer uma reflexão e poder entender o propósito de Deus para a sua vida. Uma vida sem propósito é uma vida vazia. Uma vida sem direção é uma vida completamente perdida. Eu vivi assim. Eu tinha uma vida sem propósito, sem direcionamento. A minha vida era uma vida que não tinha uma direção norte. Viver por viver é passar pelo mundo por passar. Viver por viver é passar por essa vida aqui sem encontrar a verdadeira felicidade que é Jesus Cristo. Pare de sofrer. Pare de sofrer. Satanás quer isso. Satanás ele veio para matar, roubar e destruir. E o que ele quer? Te ver sofrendo. Ele quer o quê? Nos ver sofrendo. As migalhas da vida, não é isso que Deus quer pra gente. Deus, o que ele promete? Vida e vida em abundância. Cara, eu me sinto tão feliz quando eu leio a Bíblia. Eu me sinto tão feliz quando eu oro. Eu me sinto tão feliz quando eu escuto um louvor. Eu me sinto tão feliz quando eu choro na presença de Deus. Como ainda há pouco eu estava aqui orando e lendo a Bíblia e eu senti a presença de Deus aqui sentado tão forte, mas tão forte, mas tão forte, que eu fiquei emocionado. Vem aquela emoção que não é da alma, mas é do espírito. Não é uma emoção momentânea, passageira e não. É o Espírito Santo de Deus te tomando verdadeiramente e fazendo você sentir que Deus está aqui. E como eu falei, Deus me usa como ferramenta, me usa como instrumento. E quem está falando contigo não é mais eu. É o próprio Deus falando contigo através de mim. É o próprio Deus falando contigo através dessa alma aqui. Eu estou em Ajuruteu, aqui em Bragança. Eu vim para cá porque eu quero ficar bem longe, bem distante do carnaval, do barulho, da confusão. Aqui ainda passam algumas pessoas com carro-som e tudo, mas não é igual em Salinas e Mosqueiro que o pessoal curte carnaval nas alturas, né? E aqui não, como eu sei que aqui é mais tranquilo, estou aqui em retiro espiritual com você que está me assistindo e eu já quero te convidar. Daqui a pouco, depois do almoço, nós vamos voltar aqui e vai ser uma outra pregação, e vai ser uma outra mensagem, vai ser uma outra palavra. E cada palavra vai te encher do Espírito Santo de Deus. Você pode ter certeza disso, a palavra ela não volta vazia. De repente você está agoniado, de repente você está agoniada,
Você tá querendo encher a cara de cachaça, tá querendo encher a cara de maconha, tá querendo pular no trio elétrico, tá querendo endoidar, tá querendo aí, sabe quando bate aquele desespero, aquela ansiedade, ansiedade, desespero e tem mais uma outra palavra, incomodação. Eu já fui assim. Eu tinha que acender um baseado para me poder relaxar quando eu não tinha Jesus. Eu tinha que fumar um cigarrinho do capeta e aí ficava tudo bem. Não ficava tudo bem não. Eu tinha que acender outro e depois outro e depois outro. E assim era aquele ciclo vicioso e a paz não vinha. Era só aquele momento de chapação e depois tinha que... Não adianta. Eu conheço muita gente rica, mais rica, eu tô falando rica, com muito dinheiro, mas com muito dinheiro, com muito poder, e que tem que estar bebendo todo dia. Tem que estar bebendo, ou tem que estar cheirando, ou tem que estar fumando, ou tem que estar traindo a esposa, ou tem que estar em adultério, ou tem que estar com as amantes, ou tem que estar fazendo alguma coisa para preencher o vazio. Vazio. Sabe aquele vazio da alma? Esse vazio se chama a falta de Jesus Cristo. E aí vem os subterfúgios. Sabe quando esse vazio vai ser preenchido? Nunca. Nunca. Porque enquanto não tiver Jesus no centro da vida dessa pessoa, esse vazio ele não cessa, ele não para. Ela vai ter que estar buscando alguma coisa para preencher esse vazio. Vai ter que fumar um cigarro, porque senão fica nervoso, andando para o lado, andando para o outro. Aí tem que fumar uma maconha para ver se chapa a cabeça para poder se tranquilizar. Ou então vai ter que beber ali uma cerveja. Ou então vai ter que sair para se prostituir, para transar com um, com outro, com outra. Ou então vai ter que ir para a noitada. E esse vazio não para. E vai voltar para casa e a ressaca da cachaça, da droga, a ressaca moral, a perca do tempo, da saúde, do dinheiro, e esse vazio não passa. Esse vazio não cessa. Sabe por quê? Porque não tem Jesus. E quem está te falando isso é justamente alguém que já passou por isso. Tudo. Álcool, cigarro, droga, prostituição, noitada, tudo. Eu já passei por isso. Então eu tenho autoridade para falar o que eu estou falando aqui para você. Não vai cessar. Esse buraco não vai fechar enquanto Jesus não entrar na sua vida. Enquanto Jesus não for o centro da sua vida. Enquanto Jesus não preencher esse vazio, esse buraco ele não fecha. Não fecha. Inclusive eu quero aqui falar para vocês que em breve estarei lançando um livro com o título de Como Vencer os Vícios. Aguardem, em breve. Eu já escrevi o livro, está na fase final, já terminei, eu estou lançando em breve. É um livro todo pautado na minha vida, na minha experiência de vida. É um livro pautado em tudo que eu aprendi ao longo da minha vida. Eu botei tudo ali no livro para poder ajudar pessoas que têm problemas com vícios, os vícios diversos. Vício no cigarro, vício nas drogas, vício em tudo aquilo que a gente sabe que destrói, que acaba de alguma forma ali prejudicando a vida das pessoas. E eu preparei esse livro com muito amor, com muito carinho, para justamente fazer com que pessoas sejam alcançadas ali através de Jesus Cristo e principalmente possam, através desse livro, ter um manual de como superar os vícios diversos. Então eu devo estar lançando esse livro esse ano, tá? E aguardem, porque vai ser um canal de bênção na vida de todos. E muito em breve você vai ter a oportunidade de poder, assim, ter acesso a esse livro aí que, se Deus quiser, em nome de Jesus, eu estou lançando o quanto antes, ainda esse ano. Bom, gente,
Vamos seguir aqui já para a conclusão. O céu ou o inferno não são apenas lugares. São destinos eternos. Ou seja, são destinos para a eternidade, para toda a vida. Deus nos chama para a vida, para a salvação e para a eternidade com Ele. Deus está te chamando. Deus está nos chamando para a eternidade com Ele. E a pergunta é, qual é o caminho que você escolhe hoje? Escolhe a vida? Escolhe Jesus? Escolhe o céu? Porque a decisão que você toma hoje define a eternidade que você viverá amanhã e para sempre. Então hoje você tem a oportunidade de escolher que caminho tomar para a sua vida. Bom, já quase no final aqui, vamos aqui para 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. 1 Pedro, capítulo 1, 16. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém, manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tende fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos. Lhe deu glória, de sorte que a vossa fé é a esperança, e a esperança estejam em Deus. A gente está falando aqui do sangue de Cristo. Olha do que a gente está falando aqui. O apóstolo Pedro, ele escreveu essa carta a uma igreja que estava vivendo em meio a perseguições, tentações e pressões do mundo. Olha só, uma igreja. E mesmo em meio a um cenário difícil, Deus levanta uma palavra clara e direta: sede santos, porque eu sou santo. Essa não é uma sugestão, essa não é uma opção, é um chamado de Deus para todos nós. É Deus chamando todos nós. A santidade é um chamado de Deus para todos. Pedro não escreveu apenas para líderes, pastores ou missionários. Ele escreveu para a igreja, para todos os cristãos. Ser santo não significa ser perfeito. Ser santo significa viver separado para Deus. E viver no mundo sem ser dominado pelo mundo. É andar na luz em meio às trevas. É ser diferente em um tempo onde muitos querem ser igual. Querem se igualar. Deus não nos chamou para sermos iguais ao sistema. Deus nos chamou para sermos referência. Jovens santos, pais santos, profissionais santos, líderes santos. A santidade é para todos que servem ao Senhor. Deus não pede algo que Ele não é. Ele é santo e quer que seus filhos reflitam a sua natureza. Quando uma pessoa vive em santidade, ela reflete Deus nas atitudes, reflete Deus nas palavras, reflete Deus nas escolhas. Olha só, quando uma pessoa vive em santidade, vou repetir para você entender e você vai ver isso nas pessoas. Ela reflete Deus nas atitudes, ela reflete Deus nas palavras e ela reflete Deus nas escolhas. Quando você vê essas três coisas em alguém, você vai ver se essa pessoa, ela reflete ou não a santidade de Deus. O mundo precisa ver Deus em nós. O mundo precisa. Muita gente não lê a Bíblia, mas lê a nossa vida. Quantas pessoas reparam em você? Até os teus parentes reparam em você. As primeiras pessoas a te julgarem são os teus parentes.
E isso nada mais é do que julgamento. E a pergunta é, o que as pessoas estão vendo em nós? Santidade é viver de tal forma que as pessoas olham e digam, ali tem alguém que anda com Deus. E é assim que as pessoas têm que olhar para você, te ver. A santidade é uma decisão diária. Ser santo não acontece apenas dentro da igreja. A santidade precisa nos acompanhar todos os dias. É decisão do que falamos, do que assistimos, do que pensamos, do que fazemos escondido. Santidade não é aparência, santidade é caráter. Santidade é caráter, santidade não é aparência. O cara pode estar de paletó, gravata. Quantos falsos pastores existem? Quantos falsos crentes, falsos católicos, falsos moralistas existem? Eu mesmo, muitas vezes, quando eu queria mostrar santidade, eu andava todo na beca, parecia um anjinho, mas a minha vida era completamente torta, errada. Fazia tudo errado, mas queria mostrar para as pessoas santidade. Não adianta. Deus tem uma câmera apontada para cada um de nós, 24 horas. Ele sabe o que a gente faz, com quem a gente anda, tudo. Você pode enganar todo mundo, mas a Deus você não engana. Para ser santo, para ter uma vida santificada, você tem que renunciar a tudo aquilo que não agrada a Deus. Renunciar ao pecado, renunciar tudo. Aí sim você vai ter uma vida de santidade. Conclusão. Hoje Deus está nos chamando novamente. Sede santos porque eu sou santo. É um chamado para uma vida limpa, um coração alinhado, uma caminhada com Deus. Talvez você diga, é difícil. Sim, mas não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos. O Espírito Santo nos ajuda a viver em santidade. Decida hoje viver separado para Deus. Decida hoje viver uma vida que honre o Senhor. Decida hoje ser santo em um mundo que se afastou da santidade. Porque quando a igreja vive em santidade, ela vive em autoridade, poder e presença de Deus. Que o Senhor nos fortaleça para viver uma vida santa todos os dias. Amém? Maravilhoso Deus e eterno Pai. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Israel, Pai. Eu te apresento a minha vida em braços de oração, bem como a vida dos meus familiares, amigos, seguidores e todos que estão assistindo esse vídeo. Deus, cura, restaura, transforma, modifica, batiza com teu Espírito Santo, faz um milagre acontecer na vida desse meu irmão, dessa minha irmã que está assistindo agora. Que esse retiro espiritual seja canal de bênção para que o teu nome seja glorificado. E eu te peço, Senhor, que eu seja o menor de todos, que eu diminua e que tu cresça, Pai. Que a tua palavra possa alcançar a vida daquele irmão, daquela irmã que tanto precisa. É o que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Nós vamos voltar à tarde com a segunda parte do primeiro dia do nosso retiro espiritual. Que seja canal de bênção. Curte, comenta, compartilha com alguém da sua família ou com alguém que você ama que precisa dessa palavra, dessa mensagem. Eu te agradeço. Muito obrigado. Deus abençoe poderosamente você e sua família nesse carnaval com Jesus. Um abraço. Fica com Deus e até daqui a pouco. Valeu.